nós temos por hábito chegar aqui e falar especialmente sobre a fé. Porque no mundo que nós vivemos, um mundo cheio de problemas, um mundo cheio de situações complicadas, cada um enfrentando um problema, seja de ordem material, ordem sentimental, ordem financeira, enfim, de saúde, só tem uma saída, que é através da fé. A fé é o poder de Deus disponível para trazer benefícios, para que nós venhamos usá-la como ferramenta e trazer os benefícios para a nossa vida. Essa é a razão da fé. Essa é a razão do porquê Jesus veio ao mundo. Ele veio trazer não uma religião, não uma filosofia, não um pensamento, mas uma fé. Uma fé que faz do que crê uma pessoa livre, independente. Faz da pessoa que crê um ser humano que pode projetar o seu futuro em cima da sua própria convicção, sem ser influenciado por quem quer que seja. Essa é a proposta que Deus tem colocado, e não uma vida de regras, de imposições, de obrigações, de doutrinas, que nada tem a ver com aquilo que Ele deseja para nós. A fé é simples você entender, muito simples. Você tem filhos. Quando seus filhos são pequenos, você tem controle sobre eles. Mas quando eles crescem, quando eles passam da maioridade, eles têm a cabeça deles. E cada um faz o que bem entende. E você não tem controle mais. O que você vai fazer? Seu filho quer usar drogas. O que você vai fazer? Seu filho quer ser bandido. O que você vai fazer? Você pode ter o poder que tiver, o dinheiro que tiver, a sabedoria que tiver, a influência que tiver, mas não vai fazer nada. Agora, você ensina, você orienta, você diz, esse é o caminho, você tem que fazer isso, você não deve fazer isso. Mas se ele não quiser seguir o seu conselho, o que você vai fazer? Você vai chorar. Os pais ficam impotentes diante da escolha errada ou das escolhas erradas dos seus filhos adultos. Eles ficam impotentes. Deus também fica impotente com as escolhas erradas das pessoas. E o que é a fé? Quando você manifesta a fé na palavra de Deus, quando você pratica a fé, a crença, assume a palavra de Deus, os conselhos da palavra de Deus, você está nada mais, nada menos dizendo, eu aceito a tua sugestão, meu pai. E então os benefícios vêm. Agora, se você não aceita, ele não vai fazer nada na sua vida, não vai fazer nada. Então você vai se virar sozinho. Agora você entende o mecanismo da fé. O mecanismo da fé é esse. Se você obedece a palavra de Deus, então você é beneficiado por ela. Se você desobedece, então ela simplesmente vai ignorar você. Essa é a realidade. A grande realidade. Trazendo em miúdos ou resumindo todo o trabalho da igreja. O trabalho da fé. E é claro, é óbvio, nós vemos que quando uma pessoa pratica a fé, assume e pratica a sua fé no Senhor Jesus, de acordo com a sua palavra, porque ele disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, então do seu interior fluirão rios de água viva. Agora, quem não crê, já está condenado. Já está condenado. Quem decide crer ou descrer é cada um. Ou não é? Eu acho que não tem outro discurso, outra explicação. É isso. Claro, quando você manifesta a fé em Deus, você se submete a Ele. Você se torna submisso a Ele. Você se torna servo dEle. Ele torna-se o seu Senhor. E você torna-se o seu servo.
Agora, quando não se serve a Deus, quando não se submete a Ele, obviamente a pessoa vai se submeter ao diabo. E não tem dúvida. Ou um ou o outro. Ou a pessoa se submete a Deus, ou se submete ao diabo. Ninguém pode ficar neutro. Ninguém pode ficar em cima do muro. Ou você é servo de um ou servo de outro. É o que Jesus falou. Ninguém pode servir a dois senhores. Então, quem decide servir a Deus ou não, é a própria pessoa. Quando a pessoa decide servir a Deus, então ela desobedece o diabo. Ela se coloca do lado de Deus e contra o diabo. Então ela vence. Quando ela não obedece a Deus, quando ela não se submete a Deus, ela se coloca do lado do diabo. E aí, você sabe, o diabo vai fazer dela de gato e sapato. E aí acontece desastres, crimes, acontece tudo que não presta na vida da pessoa, e não se pode dizer que Deus está julgando, que Deus está condenando, que Deus está fazendo alguma coisa com ela. Não, é simplesmente que ela optou por aquilo. Você vê que Deus, Ele trabalha em cima de ideias, pensamentos. Quando Ele quis fazer dos filhos de Israel, que eram escravos, a situação deles era de escravidão. Quando Ele quis formar aquele povo, torná-lo uma nação, então Ele o levou para o Monte Sinai, e lá Deus deu os 10 mandamentos. Deu a lei. Ó, aqui está a minha lei. E o primeiro e segundo mandamentos são fundamentais no relacionamento com Deus e no relacionamento com as pessoas. Os 2 primeiros mandamentos é o que formam a cruz. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. A haste vertical. O segundo, amar o semelhante, o próximo. O próximo é aquele que está junto da gente. Quer dizer, é o marido, a mulher, é o filho, enfim, os colegas de trabalho, enfim, todas as pessoas que estão próximas a gente. Então, se você não considera a pessoa que você vê, como é que você vai considerar o que não vê? Então, os 2 primeiros mandamentos já determinam a fé, a ideia de Deus. A partir dos 10 mandamentos, Deus formou uma nação. Uma nação só é formada quando há disciplina, quando há leis, quando há regras, quando há respeito mútuo, enfim. Deus instituiu as suas leis e a partir dali nasceu a fé, quer dizer, restabeleceu-se a fé abraâmica. E aí é o que Jesus veio complementar, cumprindo toda essa lei, morrendo na cruz e fazendo a parte final dele. Quer dizer, Jesus morreu na cruz e selou aliança com aqueles que nele creem. Quem crê é abençoado. Quem não crê, fica para trás.